esse tema que, na verdade, é só o começo, né, de muita conversa que vamos ter provavelmente aí durante todo o decorrer desse ano, né, e talvez até os próximos, porque se trata de mudanças estruturais, digamos assim, né, do sistema, não são pontuais, não são mudanças pequenas. Estão falando aqui de uma reforma de um sistema tributário do Brasil, né, de arrecadação e administração dos tributos do país. Isso, com certeza, traz muito pano para manga para discussão, né, e debate e tudo mais. E hoje, a nossa proposta é falar um pouco das perspectivas, né, que estão aí no ar, dessa tão falada reforma tributária que está sendo anunciada. Já há algum tempo, né, a gente já vinha falando dela, há uns 3 anos, até mais, mas ultimamente, nos últimos 3, agora já está no Congresso, já aprovou, não sei o quê, aí depois muda o governo, aí depois... Enfim, acho que esse ano é para sair, sim, alguma coisa aí, né? Tá uma promessa muito grande nesse sentido. E já temos algumas coisas aí em vista, e a nossa proposta, então, é falar um pouco do que está aí já. Pode acontecer tudo da forma como está, pode ter algumas coisas. É importante, então, que a gente faça esse acompanhamento, porque certamente trará impactos, né, aí para a atividade, para todo mundo, mas principalmente para a atividade e principalmente, né, e infelizmente, o que está pegando um pouco mais é o setor de serviços, né? É o segmento de serviços, e aí a Soban, ela está inserida nesse contexto, onde talvez tenha um pouco mais de preocupação com relação aí à carga tributária que possa vir para esse segmento. Os proponentes dizem que não, haverá compensação de um modo ou de outro, mas há certo uma preocupação no ar. Bom, então, eu fazendo essas considerações aqui, vou passar aí então a fala para a doutora Letícia Sarco, que vai entrar especificamente no assunto. A gente vai ter uns 30 minutos, 40 de apresentação, depois a gente pode estar abrindo aí para quem quiser, né? Sim, para uma conversa, um debate, né, dúvidas, é sempre muito enriquecedor, né, essa parte ao final da apresentação. Muito bem. Então, como o doutor Ademir já introduziu, nós estamos num momento, num cenário político que está muito favorável para a votação dessa reforma tributária, né? Então, há diversas notícias já veiculadas na mídia de que o governo federal prevê que a reforma tributária vai ser votada esse ano, ainda nesse semestre, né? Então, existe digamos, uma urgência, uma pressão nesse sentido, para sair mesmo essa reforma tributária, né? Então, por isso que é muito importante acompanhar tudo que está sendo discutido no Congresso, porque é bem provável que essa reforma seja votada esse ano e ela vai ter impacto direto, né, nos setores de consumo, bens e serviços do país. Então, para a gente começar a falar da reforma, é interessante trazer aqui que a gente tem um sistema tributário extremamente complexo, né? Muitos até apelidam carinhosamente de manicômio tributário. Exatamente, porque por aí mesmo. Porque é uma loucura. Então, aqui nós listamos vários entraves que eu vou apenas comentar por cima, porque isso é a vivência de vocês, né? Das empresas, das associadas da Soban. No dia a dia, vocês lidam com todos esses entraves, né? Então, a cumulatividade, que tem tributos que são cumulativos, outros não plenamente cumulativos. Então, muitas vezes, aquilo que foi recolhido, que foi pago anteriormente, você não consegue fazer os débitos e créditos posteriormente, porque tem tributos que não são plenamente cumulativos, né? A oneração das exportações, a exportação do Brasil, ela é tributada. Então, o produto nacional, para competir no mercado externo, ele sai com um valor um pouco elevado, porque você tem muitos tributos na cadeia da exportação.
E o produto nacional também sofre de competitividade quando entra algum produto, né, aqui no Brasil, algum produto do exterior aqui no Brasil. Porque às vezes ele entra com um valor menor do que o produto brasileiro. O produto brasileiro tem uma cadeia muito extensa, então ela é tributada. Então acaba tendo um valor mais elevado, né? Créditos tributários acumulados. A empresa tem saldo credor a ser restituído, porém o processo de restituição é muito lento. Então você leva anos para restituir esse saldo credor que é seu de direito, né? Então as empresas acabam tendo que tirar esses recursos para pagar mão de obra, para pagar fornecedores de outro ponto do caso, de outras fontes. Não dá para contar com esse saldo credor. A oneração dos investimentos. Então, hoje não tem como você apropriar e aproveitar créditos, por exemplo, da aquisição de bens para o ativo imobilizado, né? Investimento da empresa, O Brasil hoje vive uma insegurança jurídica muito grande, né? Isso a gente vê, então, com as diversas legislações conflitantes sobre o mesmo assunto, decisões judiciais conflitantes, o STF que uma hora entende de uma forma, outra hora entende de outra. A questão da coisa julgada, que a gente conversou aqui na última jornada tributária, né, que foi votado pelo STF. Então, a insegurança jurídica está bastante em voga nesse momento, né? A tributação na origem, né, no estado de origem, e uma parcela para o estado de destino, quando a gente fala do DIFAL. Então, essa tributação na origem, ela fomenta muito uma guerra fiscal, né? Porque os estados acabam dando muitos benefícios para as empresas se estabelecerem nesse estado que tem os benefícios, né? Então você acaba desenvolvendo muito mais uma região do que outra, por exemplo. Então, o cálculo por dentro, tributo na base de tributo, que já foi julgado pelo STF lá na questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Mas a legislação continua prevendo, né, tributos que são incluídos na base de tributos, então você acaba tendo uma base alargada. A multiplicidade de alíquotas. O IPI, que a empresa fica na dúvida de qual alíquota utilizar, e muitas vezes tem que judicializar essa discussão para ver qual que é a alíquota certa para o produto dela. Então, a substituição tributária, no caso do ICMS, né, que é quando tem um substituto tributário que ele recolhe pela cadeia toda. Então, ele vai desembolsar um valor muito grande para recolher por toda a cadeia, né? O calendário de recolhimento desfavorável, que hoje você tem que pagar o tributo de operações de venda ou prestação de serviços, talvez você só vá receber lá na frente, né? Então, você acaba tendo prejuízo no seu caixa, porque você vai desembolsar algo pelo qual você ainda não recebeu. E a conformidade com as melhores práticas, né? O custo do Brasil hoje é altíssimo. Quanto que uma empresa gasta para estar de acordo com as legislações, a emissão das obrigações acessórias corretamente. Então, destoa bastante do que a gente vê no resto do mundo, né? Então, esse é o nosso sistema tributário complexo. Então, e tudo isso gera prejuízo para as empresas. Elas perdem competitividade, elas perdem investimento, elas têm um alto custo contencioso, porque vira e mexe tem que estar discutindo na justiça. Então, é necessário que haja uma reforma do sistema tributário brasileiro. Isso não se discute. O sistema tributário ele precisa ser reformado, né? Ele precisa ser mudado, ele precisa se tornar mais simples, ele precisa se tornar mais transparente, mais moderno. Então, por isso que essa discussão está tão em alta no momento. Então, vamos tratar um pouco das principais propostas no Congresso. Como o doutor Ademir falou, a discussão da reforma tributária, ela não é recente, ela já vem desde muitos anos. Há mais de 20 anos se fala em reforma tributária, sempre com propostas isoladas, uma aqui, outra acolá, nunca veio com tanta força. Porém, em 2019,
foram apresentadas essas duas propostas no Congresso Nacional, a PEC 45 e a PEC 110, que foram muito fortes e que levaram a discussão para frente, né? Então, hoje, se discute no Senado essas duas PECs, que são propostas de emenda constitucional. A PEC 45, que é a proposta da Câmara dos Deputados, ela foi apresentada pelo deputado Baleia Rossi, com base no texto elaborado pelo Bernardo Api, o Eurico de Santi e o Nelson Machado. O Bernardo Api, hoje, ele é o secretário extraordinário da reforma tributária do governo federal, né? Então, inclusive tem até uma secretaria para isso, para a reforma tributária, para então alavancar as discussões. E a outra PEC, que é a 110, é a do Senado Federal, que ela foi apresentada pelo senador Davi Alcolumbre, e ela tem por base um texto elaborado pelo Luiz Carlos Salvo, né? Então, hoje, existem outras, mas hoje as que se discutem, as principais, são essas duas, essa que precisa ter atenção de todos nós, né? E muito mais do que a gente sentar aqui e conversar sobre as diferenças entre cada uma das propostas, a gente vai entender aqui agora as convergências entre elas. Porque qual que foi a estratégia adotada pelo governo federal para levar para frente a discussão, né? Porque eles perceberam que se eles sentassem para conversar no detalhe as divergências entre ambas, eles não iam chegar num acordo nunca. Então, o próprio Ministério da Fazenda elaborou um documento com as convergências entre ambas. Então, vamos conversar sobre aquilo que elas têm de alinhado, aquilo que elas entendem de forma equivalente. Então, foi elaborado esse documento, que é esse que está aqui na tela, né, pelo Ministério da Fazenda, tratando dos pontos de convergência entre as propostas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um desses pontos para a gente entender o que está sendo discutido lá no Congresso Nacional, né? Então, primeiro, o escopo. Qual que é o escopo dessas duas propostas? É a substituição de 5 atuais tributos, o ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI, pelo IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, e pelo Imposto Seletivo, né? A PEC 45, ela defende um IVA único, que é o chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ser um imposto de competência tanto da União, como dos estados, como do município. E o imposto seletivo, ele é previsto para incidir sobre aqueles bens e serviços que se pretende desestimular o consumo, que é, por exemplo, cigarro, agrotóxicos. Então, aquilo que pretende se desestimular, taxa um pouco mais, tributa um pouco mais. Chamados supérfluos. Supérfluos, isso. E a PEC 110, ela já defende o IVA também, mas dual. Seria o IBS, que é o Imposto dos Estados e do Município, a CBS, que é uma contribuição que é de competência da União, e o Imposto Seletivo, que também vai incidir sobre aqueles bens e consumos que pretende se desestimular o consumo, né? E daí, então, esse é o escopo, a substituição de 5 atuais tributos pelo IVA e pelo imposto seletivo. Aí, quais são as características desse imposto sobre o valor agregado? Primeiro, base de incidência ampla. Então, vai incidir sobre bens materiais, sobre bens imateriais, sobre cessão e licenciamento de direito, sobre prestação de serviço. Vai ser uma base bem ampla. Não cumulatividade plena, então tudo aquilo que você recolheu na etapa anterior, você acredita na etapa posterior. Então não vão ficar resquícios de tributos durante a cadeia. Não incidência sobre as exportações e investimentos, né, a desoneração das exportações e investimentos. Vai incidir sobre as importações
e a adoção do princípio de destino. Então, para tentar acabar com essa guerra fiscal, em vez de recolher no estado de origem, vai recolher no estado de destino, né, do bem ou da prestação de serviço. Aí, um outro ponto, a carga tributária. As duas PECs, existe no texto da lei travas que impedem o aumento de carga tributária. E isso é a defesa do Congresso, né? Tanto do Senado, quanto da Câmara, quanto do governo, de que não vai aumentar os tributos, né? Então, essa é uma proteção, está lá no texto. Uma promessa. Né? Uma promessa de não aumentar os tributos. A alíquota. Alíquota uniforme para todos os bens e prestação de serviços, né, e redação dos benefícios fiscais. Então, vai ser, a lei vai prever uma alíquota de referência e daí cada estado vai poder, dentro dessa alíquota de referência, definir a sua. Então, alíquota uniforme e redação de benefícios fiscais. Lógico, existem alguns tratamentos favorecidos, assim, diferenciados com relação aos benefícios fiscais. Então, por exemplo, a PEC 45, no período de transição, vai ter um tratamento diferenciado para serviços de saúde, educação, transporte público coletivo, entidades beneficentes de assistência social. A PEC 110 também prevê esse tratamento diferenciado, porém ela fala que vai ser regulamentado por lei. Então, não dá para saber quais setores que teriam esse favorecimento no período de transição, né? E próximo é o cashback do povo. Ambas as PECs, alíquota única, tributaria todos os bens e prestação de serviços. Então, a população de renda mais baixa, elas sofreriam um aumento dos valores em tese. Então, seria devolvido para eles aquilo que fosse cobrado de tributação. Por exemplo, cesta básica, que hoje não é tributada, né? Autonomia dos entes federativos, que é o que a gente conversou, vai ter uma alíquota de referência, que hoje se discute em 25% mais ou menos. Aí, dentro dessa alíquota de referência, os estados e os municípios podem definir a alíquota única que vai existir dentro do estado e dentro do município. Não necessariamente vai ser um município igual ao outro, mas dentro do município vai ser uma alíquota única, né? Então, vai existir essa autonomia dos entes federativos, mas uma autonomia limitada, porque eles vão ter uma referência para isso, né? A política de desenvolvimento regional, que é um pleito da PEC 110, de destinação de valores para o desenvolvimento das regiões mais abastadas do país, né? Ambas as PECs prometem que não haverá mudanças com a Zona Franca de Manaus. Ela vai ser mantida, vão se manter os empregos e a renda gerada na Zona Franca. Então, que não haveria mudanças para a Zona Franca de Manaus e também não haveria mudanças para o Simples Nacional. Sim. Apenas mais vantagens quando se trata do Simples Nacional. Porque eles poderiam, por exemplo, a PEC 45 prevê que o contribuinte ele pode se manter no Simples ou ele pode ir com o IBS, mas com alguns benefícios, né? Então, mas tudo isso ainda não está firmado nem claro. São propostas que posteriormente, se aprovadas, vão ser regulamentadas, né? Mas a garantia é que a Zona Franca de Manaus e o Simples Nacional permanecem. As vinculações e partilhas. Hoje, o que vem previsto na Constituição Federal de destinação para a saúde, para a previdência social, vão ser mantidas, né? Essas vinculações. Vai continuar havendo o repasse, né? Saúde, educação, BNDES. E a questão da devolução dos saldos credores. Então, hoje tem empresas que têm saldo credor dos tributos atuais. E se aprovada a reforma tributária, vai entrar um período de transição entre os sistemas.
E pode ser que a empresa não consiga utilizar todo esse saldo credor, né, dos tributos atuais. Então, como que ela vai fazer? Ela vai perder esses valores quando tiver em vigência, então, o IBS, por exemplo? Não. A PEC 45, ela fala que o saldo credor existente, ele vai poder ser restituído para o contribuinte por meio de instrumentos financeiros negociáveis com garantia da União, da onde que a União devolveria. E a PEC 110 fala em securitização dos saldos credores, né, para devolução para os contribuintes. Com relação ao período de transição, existem dois momentos: a transição para a sociedade e a transição para os entes federativos. Então, para a sociedade, a PEC 45 prevê 6 anos. 6 anos para passar do sistema que é hoje para o sistema que for aprovado pela reforma tributária. E a PEC 110 fala em 7 anos de transição. E para os entes federativos, União, estados, municípios, já é um período bem maior. Nós estamos falando em 50 anos pela PEC 45 e 40 para a PEC 110, para que eles consigam, né, entrar no sistema de arrecadação desses impostos. E ambas as PECs defendem um imposto seletivo para os bens que se pretende desestimular o consumo. Então, refrigerante, cigarro, agrotóxicos, que seriam prejudiciais à saúde, visa-se desestimular o consumo. E a PEC 110 também ela traz algumas especificidades. Por exemplo, ela defende a ampliação da base do IPVA para atingir também veículos aquáticos e aéreos. Ela fala também do IPTU, que poderia ter uma atualização da base a cada 4 anos sem a necessidade de legislação. Mas isso são especificidades bem pequenas perto do todo que a gente está conversando aqui sobre bens, consumos e prestação de serviços, né? Então, o Ministério da Economia fez esse documento, né, com PEC 45 e PEC 110, Convergências e Impactos, está disponível para todos no site do governo, né, onde eles tratam cada um desses pontos, porque a estratégia é essa: vamos falar a mesma língua, vamos tratar daquilo que converge para que essa reforma seja votada, porque senão avança um pouco na discussão, daí encontra um entrave e para. Daí precisa recomeçar a discussão, como acontece desde sempre. Então, eles estão empregando todos os esforços possíveis para sair a aprovação da reforma tributária. Então, hoje, o que está acontecendo sobre a reforma tributária? Na Câmara dos Deputados, foi instalada um grupo de trabalho sobre a reforma tributária. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, então elegeu 12 parlamentares que são responsáveis por analisar as propostas da reforma tributária, as PECs 45 e a PEC 110. Então, a gente tem o coordenador, que é o deputado Reginaldo Lopes, e o relator, que é o Aguinaldo Ribeiro. Então, desde março, esse grupo de trabalhos, mais ou menos semanalmente, tem se reunido com os diversos setores da economia: transporte, serviço, indústria, turismo, comércio, para discutir os impactos dessas propostas para o seu setor. Então, essas audiências, elas são públicas, os vídeos estão no site da Câmara, né? E então tem essas discussões para que esses parlamentares que estão no grupo de trabalho ouçam a opinião de todos os setores da economia, para que eles possam, ao final de toda essa discussão, elaborar um parecer sobre as propostas, daquilo que é viável e daquilo que é inviável, né? E esse parecer que vai ser elaborado, ele tem previsão para ser publicado agora dia 16 de maio. Então, já está aí. E o que se
discute, o que se tem de notícias, é que já existe um alinhamento entre a Câmara e o Senado nesse parecer, para que ele sendo emitido, né, ele sendo publicado, ele já vá para votação pela Câmara dos Deputados e depois vai para votação no Senado Federal. Então, eles estão se conversando para emitir um parecer que atenda a todas as necessidades, retire o máximo possível das divergências, a fim de que não fique um bate-volta, né? Chega no Senado, não é aprovado, volta para a Câmara dos Deputados. Então, existe uma comunicação para ir todos no mesmo caminho, né? Então, hoje é isso. A última reunião aconteceu no começo de maio, então na semana que vem, dia 16, já é para sair o parecer da reforma. Vamos aguardar, ver o que vai, se de fato vai sair, né, esse parecer, e o que vai estar escrito nesse parecer. E o que é interessante, né, analisar o que está sendo defendido para o setor de serviços, que é o principal, né, a principal atividade das associadas da SOBAN. O setor de serviços, ele foi ouvido nesse grupo de trabalho, né? A confederação estava lá para apresentar a sua proposta. Então, nós trouxemos aqui para vocês para dar ciência, né, do que está sendo pleiteado por esse setor da economia. Então, o setor de serviços, desde sempre, eles defendem a desoneração da folha de pagamento, né, que hoje ela incide muitos tributos sobre a folha de pagamento, o que traz diversos prejuízos para a empresa, né, de contratação de funcionário, de manutenção do funcionário. É um gasto elevado, né, para a empresa. Então, a defesa do setor de serviços é desonerar a folha. Então, desonerar zerando a contribuição patronal para todas as empresas do país, sejam elas contribuintes GPS, da contribuição sobre o faturamento bruto simples nacional, zerar a contribuição patronal, reduzir a contribuição dos trabalhadores, né, que passaria a variar entre 5% e 8% de acordo com a faixa salarial de cada empregado, zerar a contribuição ao INCRA e ao salário educação, e aplicação a esse ponto aqui, né? Então, zerar essas contribuições e reduzir a dos trabalhadores. E a folha, ela é utilizada como base para financiar a Previdência Social. Então, zerando essas contribuições, você não financia a Previdência Social. Então, você precisa mudar a base da Previdência Social. Então, para conseguir desonerar a folha, o setor de serviços defende que precisa ser instituído, criado, um imposto sobre transações financeiras e que esse imposto seria a nova base tributária para o financiamento da Previdência Social. Então, mudar a base de incidência para conseguir ter uma tributação sobre a folha mais reduzida. E ainda não está definido exatamente como não está definido na proposta do setor de serviços, né? Como seria esse imposto sobre transações financeiras? Foi citado, por exemplo, a criação de um tributo sobre depósitos à vista no banco, mas também foi citado como exemplo a criação de uma espécie de CPMF, né? Então, a base seria um imposto sobre transações financeiras. Agora, atingir o que ainda não está definido. Mas esse é o principal pleito do setor de serviços, né? E também existe uma discussão com relação à alíquota única. A alíquota única que hoje fala assim 25%, a economia, né, os economistas do setor de serviços da Confederação, pelos cálculos dele, manterem 25% oneraria o setor de serviços, porque é uma cadeia mais curta, então dificultaria os débitos e créditos, né? Então, esses são os pontos
discutido pelo setor de serviços lá no grupo de trabalho e que vão ser levados em consideração para a emissão desse parecer. Então, sobre a reforma tributária, acredito que era isso. Nós trouxemos um panorama do que é hoje, da necessidade dessa reforma e como está a discussão hoje no Congresso Nacional, né? A questão das convergências, do grupo de trabalho, das reuniões que estão tendo e quais são os pleitos para o setor de serviços, né? E aguardamos ansiosamente pelo dia 16 de maio para ver quais serão as cenas dos próximos. Exatamente. E a gente fica à disposição. Acredito que já tenham alguns comentários. Fiquem à vontade para abrir o microfone. Oi, boa tarde, tudo bem? Arlindo Dito com Peças Vitória da Conquista, Bahia. Na tua explanação, você falou sobre o período de transição de 6 a 7 anos. Caso seja votado até o final do ano, começa-se a mudança solar ou é findar o processo em 5 anos? Criou-se uma alíquota única de imposto. A gente, a partir do momento da votação, é só para entender a cronologia disso aí. Sim. Aí só começa a vigorar depois de 5 anos? Funciona assim, ó. Se esse ano o que foi dito pelo Bernardo Api, né, que é o secretário extraordinário da reforma, e se de fato for votada a reforma esse ano, até o ano que vem, 2024, é para sair a legislação que regulamenta essa reforma tributária. Então, é bem provável que o período de transição se inicie talvez em 2025, né? Porque você precisaria de uma regulamentação de todos os pontos que foram votados. Aí, com relação à cronologia, as duas propostas, elas... Então, por exemplo, saiu a regulamentação, vai passar a valer a transição. Então, existe previsão, por exemplo, a PEC 45. No primeiro e no segundo ano, vai extinguir PIS e COFINS e cobrança apenas de parcela federal do IBS. Então, a transição, de acordo com cada ano, vai sendo substituído um dos impostos e vai aumentando o percentual do IBS, né? Para que seja uma transição, digamos, suave, sem impactos para a empresa. Então, a cronologia seria isso: 2023 votar a reforma, sair o regulamento da reforma até 2024 e daí começar um período de transição. Então, 6 anos se for a PEC 45, 7 anos se for a PEC 110, e para cada ano vai havendo a extinção de um tributo e a introdução do outro, né? Dico, né? Isso, Dico. Obrigado, Dico, né, pela participação. Essa questão da transição realmente é algo que deixa as pessoas um pouco assim perturbadas mesmo, né? A gente fala que a gente vai conviver com os dois sistemas, o atual e o novo, né? Nesse período, que alguns até falam em 10 anos, né? 6, 7, 10, mas estão falando em 6 aí, o mais otimista possível. Então, esses 25% desse imposto novo, que é o imposto que vai congregar esses 5 tributos, né? São 5 tributos que serão extintos. Então, é o IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS. Esses 5, eles entendem... Por que chegaram nos 25% do IBS? Porque eles entendem que a soma desses 5 dá os 25%, mais ou menos, né? Então, nesses 6 anos, o que vai acontecer? A gente, como a doutora falou aqui, né? Nós vamos ter, no primeiro ano, um pouco ainda desses 5 e um pouco desse novo, né? Que, vamos dizer assim, desses 5, tirando 1 ou 2 tributos, ele cai para, por exemplo, então, dá um exemplo aqui, tá? Ele vai cair para 20%, a soma de todos eles. Eu vou ter 5% de IBS, por exemplo, dando aqui, certo? Vai ser uma coisa que eles falam que vão ter que calibrar isso aqui. Então, no primeiro ano, 20% daqueles 5 tributos lá, e 5
de IBS, vai dar os 25. No segundo ano, diminui mais 5% daqueles 5 tributos, que eles vão reduzindo aos poucos, e mais 5 do IBS. Eu vou ter 15 mais 10, 25. Depois vai chegar uma hora aqui, então vai ser um cruzar, né? Vai diminuindo o sistema atual e vai aumentando a tributação do IBS até chegar nos 25 e zero daqui 6, 7 anos. Né? Hoje zero do IBS, 25 dos 5 tributos, e aqui vai diminuindo os 5 tributos e vai aumentando o IBS até chegar a zero daqui, né? 6 anos ou 7 dos 5 tributos e 25 do IBS. É uma coisa assim que fala, pô, nós vamos conviver com esses dois sistemas, e é verdade. Mas você vai ter que recolher um pouco de um e um pouco de outro. E, né, a gente acha que, depois como ela falou, né, a própria Bernardo Apic até deu uma palestra para a gente aqui, uma ocasião, né, no passado, ele falou que nós vamos ter ainda 10, 6, 7 anos para a transição dos sistemas, mas para a acomodação da distribuição da renda no país, né, que a doutora Lê falou aqui, vai levar uns 50 anos mais ou menos para acomodação, para não ter desvantagem, né, de distribuição de renda nas unidades federativas do país. E para isso eles vão criar um fundo de compensação, né, para aqueles estados que eventualmente tiverem uma desvantagem, né, abrupta, esse fundo de compensação ele vai acudir, né, para manter o percentual que eles recebem hoje. E em 50 anos para calibrar tudo isso. Né? O Nelson Machado, que é um dos que elaboraram o texto da PEC 45, ele fala em um tripé, né, para a reforma tributária, que é débitos e créditos, a não cumulatividade, então tudo aquilo que você pagou você acredita, né, a devolução ágil do saldo credor, se tiver existente, e a criação de uma agência, que é para onde vai toda a arrecadação, que vai ser responsável por fazer a distribuição. Quem vai fazer o gerenciamento não seriam os entes federativos, mas, digamos, essa agência que cuidaria do dinheiro. Exatamente, Dico. Então, obrigado pela sua contribuição. Acho que é isso, né, que você perguntou. Então, a partir talvez de 2024, nós vamos, depois da legislação que regulamenta realmente esse projeto todo aqui, que vão correr aí uns 6, 7 anos. Talvez essa transição termine lá para 2030, né, com esses dois sistemas cruzados aí, como a gente falou. No melhor cenário, né? Voltando à reforma esse ano, saindo do regulamento. É isso mesmo, Nico? Isso sim. A ideia seria uma alíquota única para serviços e peças de 25%. Porque eu não fiquei perdido aí. Os serviços têm a parte de desoneração para depois fazer a alíquota. As propostas alíquota única de 25%. Essa seria a referência para tudo, base ampla, né? Serviços, bens, materiais, imateriais, direitos. Porque tem algumas pesquisas que falam que nós temos algo aproximadamente quase 50% da nossa carga tributária, né? Que a gente, do que é gerado, ou chega até mais. E que equipara alguns países do norte europeu, e que isso faz com que a gente acaba sendo um dos maiores, com certeza, a maior carga tributária, porém a gente não recebe nada em troca. Exatamente. Com essa ideia de 25, vocês entendem, porque pelo que todas as reportagens que a gente vê, eles falam que vai sobrecarregar o setor de serviço. Então fica pesado e a gente fica preocupado com isso. Vocês entendem que vai ter aumento com essa proposta ou não? Então, Dico, o próprio economista responsável pela Confederação do Setor de Serviços, nesse grupo de trabalho que teve da reforma tributária,
ele apresentou os cálculos da Confederação e, na visão da Confederação, sim, haveria um aumento da carga tributária para o setor de serviços se mantivesse a alíquota 25%, porque é uma cadeia, digamos, curta, que não daria tempo de utilizar os créditos, né? Só um detalhe, hoje você não pode, hoje o ISS, você não pode utilizar crédito, não. Você paga de ISS na cadeia de produção de serviços, você não tem essa dinâmica de aproveitamento de crédito, mas você vai poder, com esse novo sistema, aproveitar. Então, vai pagar 25%, né? Vai recolher 25% do serviço que você prestou, mas na cadeia de produção dos serviços, você vai poder se creditar daquilo que na cadeia veio trazendo para você de crédito. Né? Você vai pagar, você tinha 5% e vai pagar 20%. Você tinha 10% já na cadeia, que já foi pago na cadeia de produção do serviço, você vai pagar 10%, porque 15% já foi pago, dá os 25%. Então, vai ter igual acontece hoje com os produtos, né? Que você tem os créditos que você pode aproveitar. O serviço também você aproveitaria, mas mesmo assim, como a doutora falou, né? É diferente a circulação do produto de um celular, por exemplo, a cadeia é muito extensa, né? De um copo, de um produto, de um bem. Então, é mais fácil a dinâmica do aproveitamento de crédito. O serviço é curto, né? É muito curta a cadeia. Então, talvez você não consiga ter esse aproveitamento como teria os bens. É aí que vai ter o problema da oneração, né, no aumento da carga no setor de serviço. E também tem um ponto que precisa ser levado em consideração, que é quem presta serviço direto ao consumidor final, né? E daí, como é que faz? Exatamente. Porque ele não vai ter como acreditar o imposto, né? Exatamente, o consumidor final terminou aí, né, a cadeia de circulação do serviço acabou. Exato, então ele vai ter que repassar esse valor para o consumidor, vai aumentar o valor do serviço, então existe também... Na verdade, sempre é o consumidor, né? Obviamente que na cadeia de produção dos bens e serviços, o consumidor final é que vai receber essa carga, né? De certa forma, hoje já é assim, né? Tudo que é pago de tributação na cadeia de serviços e em tese, né, bens e serviços, é o consumidor que paga, porque ele que é o final da cadeia, ele não tem como passar isso para alguém, né? Ele é o último na cadeia, no preço vai incluir tudo assim, em tese vai tudo isso. Isso também vai acontecer, obviamente, mas aqui tá, né? A alteração vai ser uma mudança muito brusca, né? Hoje 25%, que normalmente é o serviço, para 25%. E de acordo com o economista lá da Confederação, no grupo de trabalho, de acordo com os cálculos da Confederação, uma alíquota de 16,5% para o setor de serviços geraria menos impacto. Seria o mais adequado. Então, esse foi uma das discussões lá no grupo de trabalho, né? A alíquota 25%, sim, aumentaria a carga para o setor de serviços e que o ideal seria uma alíquota de 16,5%. Está em discussão, né? Está em discussão. Isso é a opinião, isso é o pleito, né? A proposta da Confederação do Setor de Serviços. Mas a ideia é a alíquota única, né? Para não ter mais diferenciação. Não, uma coisa porque hoje é um inferno, né? Cada coisa que a gente está vendo nessa sala aqui, nas salas que vocês estão aí, cada né, do IPI, por exemplo, é uma alíquota de produção. E é difícil você entender até classificar, né, aquela tabela. Isso que é um problema também grandioso, né, de dificuldade, inferno para as empresas é fazer a classificação adequada e correta, não correr o risco do fisco. Não, se classificou errado esse copo aqui. Mas a alíquota não é 0,5%, é 0,7% do IPI. E você tem uma automação, né, que você recolheu 5 anos, 10 anos para trás aí, totalmente errado, aí vem aquela conta enorme, né? É muito difícil, tem que fazer laudo às vezes para convencer o fisco de que o seu produto é um pouquinho diferente daquilo que está na tabela. A tabela TIP tem mais de 1.000 folhas, né? De classificações, vocês sabem, né? Vocês são da empresa, sabem disso. Olha que o pessoal que está somando mais do serviço, né?
que é 5%, normalmente 5% é municipal, né? Mas também sabe a dificuldade que tem, né, da guerra fiscal, porque às vezes você presta o serviço, onde você presta o serviço, né, ou é a sede da empresa que está prestando o serviço, né? Os municípios querem receber, isso vai acabar também, né? Porque tem aquele negócio que agora você não vai tributar mais na origem, vai tributar no destino, onde o bem é vendido ou onde o serviço é destinado. Não tem mais esse negócio do município onde você está sediado, querer o ISS, que não vai ter mais, né? Agora vai ser o IBS. E o outro, onde você prestou o serviço, onde foi destinado o serviço, também vai lá, também quero, porque você prestou o serviço aqui no meu município. Ah, mas eu sou sediada lá no outro. Essa guerra não vai ter mais. O ICMS também não vai ter mais essa guerra, né? Porque acabou, o IBS, e é onde a mercadoria é vendida, que vai ser tributada. A de São Paulo vendeu lá para o Espírito Santo, é lá no Espírito Santo que vai ser pago, né, o tributo. É a tal da tributação no destino, não na origem. Isso também vai acabar. Isso vai ser muito bom isso, né? Porque é um inferno isso. Enfim, estamos aqui falando, mas é tudo isso que vai estar acontecendo, né? Mas então, exatamente, o serviço é que mais preocupa, porque tanto que a Confederação Nacional do Serviço está fazendo essa proposta, vamos desonerar a folha, então, né? Porque a folha também. A gente fala 25%, até o Rico falou, né? Aqui nós temos uma carga tributária, cerca de 50%, é verdade, porque 25% são só esses 5 tributos, né? Depois tem tudo aquilo que estão na folha, depois tem sobre o lucro, que a gente não está falando aqui, que não vai mexer. Da renda, por enquanto, não vai mexer. Então, aqueles tributos sobre a folha de pagamento, né? A não ser que tenha uma desoneração da folha, vão mexer lá nos tributos que incidem sobre a folha, mas essa proposta que a doutora Letícia falou não tem nada a ver com os tributos da folha, não tem nada a ver com os tributos que incidem sobre o lucro, né? Que é imposto de renda e a contribuição social. E da folha todos aqueles, terceiros, o INSS, né? O SAT, o RAT, a educação, a nova toda aquela penca de tributos lá, não vai mexer, a não ser que vingue essa proposta que, olha, gente, espera aí, acho que vai ter um aumento aqui para nós o serviço, então desonera a folha para a gente, né? Agora, a proposta da desoneração não é só para o serviço, né? É para todos, né? Tem que ser para todos. Para todos também, não sei como é que vai acontecer aí. Agora, para compensar a desoneração, né? Para tirar todos esses tributos que incidem sobre a folha, tem que achar em outro lugar. Então, propondo, então, a CNM... Algo sobre as movimentações financeiras. Contribuição sobre movimentação financeira ou transação financeira, né? CMEF ou CTF, alguma coisa assim, como uma contribuição. Fala assim, contribuição previdenciária sobre movimentações financeiras. Contribuição previdenciária sobre movimentação financeira, a UP de provisória, porque a maioria aqui talvez seja de uma geração que talvez não se lembre da CPMF, né, que é uma contribuição provisória sobre movimentação financeira que foi instituído lá no governo do Collor, né, em 1990, era provisória, acabou ficando, o P de provisória acabou ficando permanente, né, porque durou 17, 18 anos essa contribuição. E toda a movimentação que você faz no banco, você vai fazer um depósito no banco, tem um imposto que você paga. Você vai tirar o dinheiro lá do banco, tem um imposto que você paga dessa movimentação. Você transferiu o dinheiro da sua conta, Juliane, lá para alguém, qualquer, tem uma alíquota ali que vai ter imposto. A empresa pagou o salário de alguém, movimentação financeira, qualquer movimentação financeira que tiver nos bancos, os bancos, eles têm o dever, né, de fazer esse trabalho de calcular a alíquota que vai ali, nessa movimentação, e jogar essa fatia para o governo, né? Essa que é a CPMF da época, que era para custear o sistema de saúde no Brasil, né? Acabou sendo aí praticamente desviado e tudo mais, mas enfim, acabou. Agora está com essa ideia de voltar de novo. Muita gente critica isso, né? Muita gente critica porque é muito difícil trabalhar com esse sistema de contribuição das movimentações. Para o governo é uma maravilha, porque não tem erro. Entrou dinheiro ou saiu dinheiro
né? Qualquer movimentação, transferência bancária de uma conta para outra, incide aquela alíquota e ponto final. E a base é o valor que foi movimentado, né? A alíquota ela define que está em torno de quanto está sendo proposto. 0,74%. 0,74% do valor que está sendo movimentado, transferido, sacado, depositado, enfim. O governo é fácil, mas para nós, né, usuários, correntistas e para as pessoas, de modo geral, pessoa física e pessoa jurídica, é terrível, porque não é só coisa, pessoa física também. Enfim, é isso. Não tem mais algum comentário, hein? Por enquanto, no chat não temos perguntas. Fiquem à vontade para fazer questionamentos ou trazer também opiniões, né, sobre a reforma tributária. Dico, então a gente está de olho para ver o que vai acontecer nessa questão da transição e também na questão aí essa preocupação com a oneração da carga, da majoração da carga no setor de serviços que realmente estão cometendo. Os expositores falam que mas a indústria vai ter benefício, a indústria vai ter, pode ter certeza que a indústria vai ter redução, mas espera aí, tudo bem, o pessoal da indústria está bem, está de bem com a vida, né? Mas o pessoal do serviço está preocupado. Obrigada, viu, doutora Ademir? Obrigada, doutora Letícia. Bom, eu tinha algumas questões aqui, mas, por fim, do que foi falado agora, eu já acho que já esclareceu. Alguém mais? Mas pode fazer também, não tem problema. A gente fala de novo. Acho que é importante também um ponto de preocupação que a gente precisa ficar atento, que são os custos que pode ser que existam nesse período de transição, né? Porque a gente vai ter dois sistemas. Vai ter um auxílio para as empresas explicando o funcionamento desses dois sistemas, o governo vai dar esse auxílio, vão ter equipes especializadas para sanar as dúvidas, porque você vai ter que investir dinheiro em pessoal para treinar para o novo sistema, né? Vai ter que modificar o seu sistema para ter um novo sistema, então tudo isso pode ser que gere custos. Então, já existem pesquisas também que os empresários estão muito preocupados com esses custos da transição, né? Da existência de dois sistemas, o treinamento do pessoal, a adequação do sistema. Nesse período vão ter autuações, porque vão ter dúvidas. É bem provável que alguma coisa não saia de acordo, né? Alguma obrigação acessória. O fisco vai autuar por causa disso, sendo que está num período de transição, de que todo mundo está aprendendo esse novo sistema. Então, exatamente, são questionamentos que não se tem ainda respostas, né? Mas que são pontos de atenção, que a gente precisa ver se estão falando sobre isso, estão levando em consideração lá nas discussões esses possíveis custos. E se na regulamentação da reforma vai vir algo sobre isso, né? Sim, vai ter muita discussão, gente. Se preparem aí, né? Nós, do direito, os administradores, empresários, o pessoal do departamento fiscal, da contabilidade, tem muita conversa a gente discutir esses próximos 10 anos. Mas é para ir melhorando, né? Vai ter a discussão, mas o objetivo é ter um sistema tributário melhor, mais eficiente, mais transparente. Então a gente não pode deixar de trabalhar para isso. Isso é verdade, tem razão, é verdade. Vai ter discussão, muito trabalho, vai ter que debruçar para entender isso, aquilo, mas é para melhor. Se realmente eliminar todos aqueles entraves, né? A doutora relacionou no começo ali, que realmente atrapalha a produção, o crescimento, né? Crescimento econômico do Brasil, né? Um impacto muito grande, né? Para as empresas. Então, melhorando toda esse forral, como eles falam aí, né? De complexidade, já é uma grande coisa. Mantendo a carga do jeito que está, melhorando tudo isso, já é uma grande coisa, né? Já é um benefício enorme. Vai levar um tempinho mesmo para entender tudo isso, mas vale a pena.
sei se alguém tem mais alguma dúvida, alguma contribuição. Juliane? Daqui da minha parte, acho que já ficou tudo bastante esclarecido, né? Se o pessoal ainda tem alguma manifestação, se ainda ficou alguma dúvida. Bom, pessoal, só lembrando que esse conteúdo depois ele ficará disponível no nosso canal no YouTube. Então, também qualquer dúvida vocês poderão acessar novamente, mas temos aqui a oportunidade agora ao vivo. Tem mais alguma questão? Dico está agradecendo. Obrigada a você, Dico, pela participação. Mais alguém? Mais alguma questão? Bom, doutora Ademir, acho que em breve nós tenhamos algumas novidades, então, não é isso? Isso. Acho que 2 assuntos, né, que a gente vai conversar bastante, vai ter oportunidade de conversar, e vai precisar conversar, é a reforma tributária, que está vindo aí. Então, periodicamente, a gente vai estar aqui explicando, né, as novidades, o que está acontecendo e tudo mais. E a reforma trabalhista, né, que também tem promessa aí de que vai ter muita coisa que vai mexer na questão, no sistema sindical, né, talvez volte a contribuição, aquela contribuição sindical, né, estão falando que talvez vai voltar. Aí a reforma da reforma trabalhista, então é outro assunto também que vai ter muita discussão, muita polêmica para a gente estar conversando aqui. Estamos sempre à disposição, não só aqui, né, Juliana? A gente sabe, mas também algumas associadas às vezes entram em contato com a Juliana passa para a gente aqui, vem direto com a gente aqui, estamos à disposição também para, não só sobre esses assuntos que são abordados aqui, né, mas eventualmente se a empresa tiver algum questionamento aí na parte jurídica, né? Não só tributária, também trabalhista, a parte comercial, a parte de contratos, enfim, fornecedores, qualquer discussão que queira, obviamente tem o departamento jurídico, né, de confiança e tudo mais. Então, também se precisar da nossa ajuda, pela SOBAN, nós estamos à disposição e vai ser sempre um prazer estar podendo atender.